Eu sou Gilberto Magalhães, sou ator, produtor, diretor, professor de interpretação. Eu comecei no teatro aos 7 anos de idade, nunca parei. Essa é a minha base, meu grande amor. Espero que seja de muitos também aqui, porque só faz teatro quem ama de verdade, né? A gente sabe que muitos fazem por hobby, outros para desinibir, né? Outro quer ser professor, mas tem aquela coisa de não conseguir se desenvolver bem na frente das pessoas e falar em público. Mas enfim, eu amo estar no palco. Como disse Fernanda Montenegro para mim, eu fui aluno dela em 2002, numa oficina de leitura dramática, ela escreveu para mim num pedaço de papel: Gilberto, digo sempre, mesmo no pior, não há nada melhor do que o palco. De montagem de espetáculos. Então tem muita gente na cena cultural que tem o seu grupo, mas é um grupo amador e às vezes tem um certo receio para colocar em prática as suas habilidades e tem medo, porque o que vão falar é amador, tá feio, tá bonito, eu não sei, tem medo de se jogar, né? E eu parti desse princípio, né? Quem quer desinibir, quem quer se jogar na arte nesse sentido de empreender, pegar o seu grupo, montar e fazer a peça aqui na lona e fazer nas escolas municipais ou particulares, projeto escola. Foi assim que eu comecei. Então a gente não pode ter medo, a gente tem que se lançar. Quem não é visto, não é lembrado, e se você não fizer, você nunca vai sair do lugar, né? Então, o que é esse workshop? Vocês viram que não sei se todo mundo viu, acho que de repente todo mundo viu, né? A divulgação. Eu não coloquei as máscaras do teatro, eu coloquei uma lâmpada. Por que será que eu coloquei uma lâmpada? Alguém tem uma sugestão? Tudo parte de uma ideia. E aí, por isso, a lâmpada. A gente vai fazer um breve apanhado do teatro no mundo, no Brasil, e vamos partir para a prática. Então vamos lá. O teatro no mundo, como surgiu? Alguém pode me dar uma força aí, me dizer alguma coisa? Como surgiu o teatro? Fala mais alto. Na época, cada deus tinha um templo. E só que o templo de Pan era um palco em vez de ser um templo, era um teatro. Então, mais alguém? Os coliseus também, né? Na Grécia Antiga, na própria Roma, que eles iam assistir seres humanos lutando contra leões, outros bichos em si, que eles formavam lá uma semi-arena e começavam a assistir aquelas ideias que eles botavam lá. Mais alguém? Eu acho que o teatro foi feito através na rua. Cada um fazia uma coisa e ali começou a surgir o teatro. Cada um fazia isso. Vamos fazer isso, vamos fazer. E disso montaram um ônibus, e o ônibus fazia divulgação em cada lugar. Cada país e cada estado que eles passavam por ali. Mais alguém? Teatro, teatro itinerante. Itinerante, isso aí. Mais alguém? Também vamos arriscar? O circo, né, dos ciganos, né? Que as carroças deles também eram os palcos, antigamente. Eram os palcos, eles levavam de cidades em cidades as interpretações deles. Usavam fantoches quando não utilizavam o próprio corpo para expressão. Legal. Então vamos lá, vamos falar então de arte no geral. A arte ela começa já nos primórdios, na pré-história, com as pinturas rupestres, né? São os primeiros vestígios de arte que a gente tem hoje, né? Estudiosos descobriram nas cavernas, né? A partir daí, das artes rupestres, a Grécia é o primeiro país a começar a fazer teatro, né? Então, na Grécia Antiga, começa o fenômeno teatro, propriamente dito. A partir daí, os filósofos começam a se interessar por esse assunto, né, lá na Grécia Antiga, e eles criam o hábito de fazer essa arte, mas era tudo pela oralidade, né? Ou seja, oral, eles conversavam sobre isso. Ainda não existia o teatro como a gente faz hoje. E era tudo no sentido religioso, porque eles faziam procissões ao deus Dionísio, ao deus da uva, ao deus do vinho, né? E a partir dali surge um cara chamado Tespes, que foi o primeiro ator. Por que ele foi o primeiro ator? Alguém sabe dizer? Alguém já ouviu falar em Tespes?
foi assim. Na época do Dionísio, que era o deus do vinho e da uva, como eu falei, eles faziam procissões, né? Então eram tipo hoje a gente tem a Paixão de Cristo, Via Sacra, então era naquele formato. E tudo eles colocavam na terceira pessoa, né? Ele, Dionísio, o deus, formidável, é uma coisa assim, a frase que eu não lembro de cor. Só que Téspis teve uma sacação naquele momento. Ele disse, eu, Dionísio, deus do vinho, sou. E aí, caraca, surgiu o teatro a partir daí. Quando ele se coloca no lugar desse cara, né? E aí, os filósofos começam... na verdade, a escrita, né, da arte, como eu falei, era pela oralidade, a escrita só começa a ser feita 400 anos depois de Cristo, que aí se torna o texto propriamente dito, começam a criar os textos. E aí a gente tem aqueles textos lá atrás, de Platão, Sófocles, Aristóteles. No Brasil, o teatro surge com... Quem chegou no Brasil primeiro trazendo o teatro? Quem? O Brasil foi descoberto em 1500, né? O que dizem por aí, os portugueses. Então, o padre José de Anchieta, para colonizar os índios, ele começa a fazer teatro. Era um teatro de catequese. Então, ele queria ensinar a Boa Nova aos índios. O que era a Boa Nova? O Evangelho de Jesus. E aí ele começa a fazer as peças religiosas. Paixão de Cristo, alto da não sei das quantas, o alto disso, o alto do santo tal. E assim começa, né? Em 1564 aproximadamente. Aqui no Brasil também, em 1808, com a chegada da família real portuguesa, ou imperial, Dom João VI tem uma sacação. Como não tinha nada para a aristocracia, a burguesia daquela época se divertir, ele cria um decreto e pede pega esse decreto e expande esse decreto para que o teatro seja desenvolvido de uma nova forma, como os franceses faziam. Então a gente começa com os moldes franceses de teatro aqui. Então vinham muitas pessoas de fora para cá fazer teatro, né? Até o tempo de Dom Pedro II, Sarah Bernard, que é uma atriz francesa, ainda fazia teatro aqui. Enfim, e naquela época do Dom João, em 1831, não sei, acho que é quando João Caetano. João Caetano é o primeiro ator brasileiro, né? E a gente tem em homenagem a ele o Teatro João Caetano hoje. Então, eu fiz um breve apanhado de onde começou o teatro e como chegou no Brasil, para a gente começar a caminhar, né? Não sei se todos conseguiram assimilar bem, porque é uma vez só, e falei uma vez só, mas assim, é legal porque a gente já planta a sementinha para que vocês busquem na internet, né? Tem vários vídeos na internet falando sobre isso. E estudar. O ator não pode parar de estudar. A gente estuda todo dia, todo momento, né? Seja para criar o personagem, o próprio texto, enfim, a gente lê, relê. Cada vez que você lê, você vai ver uma maneira diferente de interpretar aquela situação. Como eu disse, a gente está fazendo um workshop de montagem de espetáculo. Então, a partir dessa ideia, né, a gente precisa de quê? Eu tive uma ideia. Qual seria a minha ideia? Me dá uma ideia aí. Vamos falar sobre o quê? O cotidiano. Mais alguém? Vai, gente. Hã? Férias. A inclusão. A inclusão. Escola, cultura, música. Tá, vamos chegar agora num denominador comum. A gente precisa montar um texto que a gente fale de férias, inclusão, amizade, escola, né? Então, a partir daí, a gente já tem o quê? Um tema, né? Então, a partir desse tema, a gente vai começar a criar um texto. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer um exercício daqui a pouco e vamos passar para o improviso, né? Porque a oficina de montagem é isso, é a partir da ideia, vocês deram a ideia agora, a gente vai ter um tema a partir disso, e aí a gente vai precisar montar o quê? Um enredo, um conflito, para começar, né? Esse enredo aí que vocês vão montar, uma improvisação,
Mas essa improvisação tem que ter um conflito, tem que ter um clímax, que é o topo, e tem que ter um desfecho, ou seja, início, meio e fim, tá? Eu sei que aqui, de repente, ou pode ser que surja um roteirista, surja um autor, né? Tem isso tudo no teatro. Eu participei de vários cursos na vida e hoje eu tenho amigos que são roteiristas, atores, ou só diretores, mas passou pelo teatro, ou só produtor, ou que se descobriu cabeleireiro, maquiador, mas fomos todos da mesma turma no decorrer dos anos, né? Então, a gente precisa disso dentro dessa improvisação que nós vamos fazer daqui a pouco, tá? Então, vamos recapitular. A gente já tem um tema que vai falar sobre inclusão, amizade, férias, e mais o que vocês bolarem aí, mas sabemos que o tema já é esse. A gente precisa, dentro desse tema, ter um conflito. Esse conflito vai gerar um clímax, que é o topo, a confusão ou não, e o desfecho, né? O que é o conflito? O clímax, eu dei várias dicas. Também. Que vai desenrolar tudo para que chegue ao final. É o ponto alto da coisa. E depois o desfecho. O que é o desfecho? Fechamento. É o fechamento. Mas não pode ser simplesmente assim, acabou. Tchuf! Não, tem que ter... Tem o decorrer e o desenrolar. E aí a gente entendeu que é o fim. Porque em alguns improvisos tem o aluno que faz... Aí acabou. Não, você tem que ir até o final e dar esse desfecho, tá? Então agora a gente vai levantar. Nós vamos fazer um exercício. Você não precisa se não quiser, tá? Tá? Consegue? Então vamos embora. A gente vai fazer um exercício para a gente começar. Então, nós vamos fazer postura zero. O que é postura zero? Todo mundo sabe aqui o que é postura zero? É a postura que eu estou. Tá? Então, relaxa, solta os braços e tal. Então, a gente vai começar pela cabeça. Vamos lá? Básicos, assim, que para mim é importante.
para uma montagem, né? A gente chega, a gente faz um alongamento e agora a gente vai fazer um relaxamento. Eu gosto muito disso para a gente poder esquecer tudo lá fora. E aí, como é que foi essa viagem? Hã? Foi ótima? Me fala alguma coisa aí, o que sentiu, o que alguém sentiu? O mais engraçado é que parecia que todos estavam mais próximos. Que quando eu mexia meus braços, parecia que tinha alguém à minha volta, né? E aí a gente vai fazer um improviso sobre aquilo que a gente falou no início, né? Que vocês deram a ideia. O que foi mesmo? Viagem. Hã? Férias, amizade, viagem, inclusão. Fantasia. Vamos lá, 5 temas. Então, tema 1, inclusão, amizade, férias, cultura. Já vai incluir a inclusão com preconceito. Então inclusão, preconceito. 2, férias. 3, cultura. Grupo 4, amizade. E mais um grupo, falando de? Feminicídio. Feminicídio É um tema legal. é um tema bacana. Vamos nesse? Porque amizade, a gente está falando, pode falar de amizade e música no meio, né? A cultura, escola. Quem falou de cultura? Vai. Qual é o teu nome? Sol. Ah, você é Sol. Então vamos descer para assistir os colegas. Só o primeiro grupo fica aí. Então, pessoal, o que vocês acharam? Curtiram? Sim! Então, essa é a nossa primeira aula desse workshop. Semana que vem a gente continua. A gente vai falar sobre a escaleta, né? Eu não sou um roteirista, não sou um autor, tá? A única coisa que eu não faço no teatro é escrever. Não nasci para isso. Eu tenho ideias, né? Mas eu não sei desenvolver. Até já tentei, mas não dá certo, não. Tem coisa que não é pra gente, né? Quando não é pra gente, não tem jeito. E aí, só que numa oficina de montagem, a gente vai exercitar isso, esses autores, são vocês. Então, a partir dos improvisos, né, que vocês já tiveram agora essa ideia desses improvisos, vocês agora em casa, se tiverem um tempo, em conjunto com os amigos, não sei se vocês estão juntos no WhatsApp, se são amigos no WhatsApp, vocês troquem o WhatsApp, enfim. E elaborem um textinho de até 5 minutos, tá? Pra gente, se passar um pouquinho não tem problema, mas assim, vamos tentar fechar em 5 minutos, com início, meio e fim, tá bom? Só consegui fazer com 10 minutos, tudo bem, fazer o quê, né? Vamos embora. É uma sketch, tá? Pra gente começar na próxima aula a falar, vocês já vão desenvolver em casa esse enredo, e a gente semana que vem vai ler junto o que vocês escreveram e vamos dando ideias. Vamos ajudar uns aos outros, tá? Até o outro grupo que já de repente já fez, já montou, mas pode ajudar o colega do lado porque tem facilidade, né? Com argumento, com essa coisa da escrita, a gente vai se ajudando. No mais é isso.
por hoje é só. Muito obrigado pela presença de todos. Bom dia a todos. Bom dia! Pode soltar as mãos. Então, vamos começar hoje nossa segunda aula do workshop, Oficina de Montagem de Espetáculos. Hoje a gente vai fazer o quê? Terminamos a última aula com improviso, né? Então hoje a gente vai começar criando o nosso texto, né? Como eu disse para vocês, eu não sou roteirista, mas eu tenho ideias, né? E vocês também tiveram uma ideia na semana passada. E a partir dessas ideias, a gente vai juntar os grupinhos de novo, quem está aqui, né? Alguns faltaram. E aí eu vou entregar uma folha para vocês, para o grupo, 2 folhas, 3, enfim. E vocês vão começar a fazer diálogos, né? Montando essa improvisação agora como se fosse um texto para uma peça teatral. O que acontece? Quando eu dou o meu curso intensivo de 1 ano, os improvisos, né, eu faço uma escaleta, que eu expliquei semana passada o que são as ideias que eu tenho em mente. Os alunos vão improvisando ao final de cada aula, e eu passo para algum amigo meu, autor, né, um roteirista, que vai escrever esse espetáculo para a gente apresentar no final do ano. É assim que funciona. Neste caso, como nós estamos fazendo uma oficina para a gente aprender como funcionam esses métodos até chegar à montagem, é tudo muito rápido, como eu disse, né? Então a gente tem 4 aulas, hoje é a segunda aula, para a gente aprender a fazer esse processo de montagem. E a partir desse processo de agora, que a gente vai fazer, que é escrever esses textos, a gente depois vai bater o texto, vai falar sobre o ponto alto desse texto, que é, né, o clímax, como a gente falou semana passada também, o desfecho, vamos falar sobre tudo isso e vamos ver se dá tempo da gente ensaiar ainda com as falas, né? Vocês já decorando e fazendo, tá? E aí na semana que vem a gente continua o processo. Vocês são os autores. E a partir desse momento, vocês estão escrevendo e esse texto tem que conter, né, a apresentação, esse desenvolvimento que gera o conflito e aí que vai gerar um clímax, que é o ponto alto da história, e depois tem que ter um desfecho. E aí, a gente vai continuar aqui até o final da aula nesse desenvolvimento desse texto, para a gente ter um argumento bacana, né, para a gente chegar nesse desfecho. Na semana que vem, aí já podem ir pensando em casa. Como é que vocês vão fazer isso? Na semana que vem, eu quero que vocês já estejam com esse texto totalmente pronto para ensaiar e já pensando no figurino, no adereço, no cenário, o que vai ter. Porque na última aula vai ser a apresentação desse texto, no palco. Quando eu dou a oficina, como eu falei, ao longo do ano, eu faço 2 aulas e monto a escaleta, e do improviso eu tiro as partes que eu acho interessantes e passo para um autor escrever. E ele me entrega um texto de 1 hora, 1 hora e 20 de espetáculo, onde a gente apresenta no final do ano essa montagem, né? E como eu coloco em cartaz um espetáculo? Todo mundo sabe mais ou menos como é que é, né? Mas me fala aí. Como é que a gente coloca em cartaz uma peça? Eu acho que a primeira coisa para fazer um espetáculo tem que ter um elenco formado e a peça formada. Também.
Então a gente também precisa disso. Seria legal para vocês também, se possível, sonoplastia, né? Iluminação cênica, tudo isso, adereços. Seria legal também vocês criarem em cima disso uma identidade visual. O que é essa identidade visual? A minha sketch fala de feminicídio, por exemplo. Então eu vou criar uma logo, né? Um logotipo para essa peça, né? Vou fazer um flyer. Lona Cultural de Guadalupe que apresenta feminicídio, né? E aí uma imagem, texto, coletivo, tal, direção, tal. Me perguntaram uma vez assim, Gilberto, como é que você colocou um espetáculo de teatro em cartaz no Teatro João Caetano sem patrocínio? Essa pergunta é clássica para mim. A gente sabe que é muito complicado, né? Fazer teatro, fazer arte no Brasil. E aí, a gente, graças ao universo, a gente ainda tem essas leis ainda que nos ajudam, né? Para a gente conseguir algum dinheiro para a gente colocar em cartaz. Mas às vezes a gente não consegue, é muita gente tentando, né? E aí, nesse período que eu queria fazer a peça depois do fim do espetáculo, eu não tinha patrocínio, mas eu queria muito fazer. Então eu me patrocinei, através dos meus recursos, eu fiz alguma coisa, convidei pessoas para estar agregando comigo, amigos atores de longa data, né? Eu tenho uma prima que é figurinista, ela tem um acervo grande, ela somou com a gente, não cobrou nada. Eu tenho um amigo que é assessor de imprensa e falou, vou te dar isso de presente. E eu fui agregando essas pessoas e a gente estava em cartaz com outro espetáculo também, que não tinha patrocínio lá no Teatro João Caetano. E aí eu falei com a administração do meu projeto, expliquei o que era, mostrei foto. Eles acharam interessante, mas falaram, a gente não tem pauta, mas você me manda o teu projeto por e-mail que a gente vai tentar ver como é que viabiliza isso. E eu mandei. E daí surgiu um furo de pauta. E aí eu tive 2 meses para fazer tudo. Assim, e eu produzi sozinho. Eu consegui 25 apoiadores, né? E todos os apoiadores são muito importantes, né? Eu coloquei ali no meu flyerzinho uma lâmpada, porque tudo parte de uma ideia, né? Eu tive uma ideia e eu quero fazer. Só que a gente também tem que saber que o não a gente tem para tudo, tá? Tudo na vida assim, o não eu já tenho, então vai, se joga, não tenham medo de fazer. Como eu também disse na aula anterior, tem gente que tem o seu grupo de teatro, mas é amador e tem medo. Eu vou pagar mico. Não vai pagar mico nenhum, a gente só vai aprender se fizer. Eu falei isso também, não foi? Então, montem seus grupos aqui. Quem realmente quer viver de arte, é complicado, tem que ter uma profissão paralela, tá? Mas assim, claro que alguns de vocês aqui podem chegar sim em algum lugar onde vocês quiserem. A gente pode ir até onde a gente quiser. No meu passado também disseram para mim, para de sonhar, nunca vai conseguir nada, quem é você, morador de Cordovil? Eu tô aí fazendo as minhas coisas, aos troncos e barrancos, troncos foi bom, aos trancos e barrancos, mas se a gente quer e a gente gosta daquilo que a gente faz e acredita, a gente vai chegar a algum lugar. Então só depende de mim, não depende do outro. Se eu quiser ser engenheiro, depende de mim estudar para ser engenheiro. Se eu quero ser um ator, um artista, um multiartista, só depende de mim. Né? Ninguém pode dizer aonde eu vou chegar, o que eu posso ser, o que eu não posso ser. Outra coisa que eu acho muito errada é quando alguém diz porque você nunca vai conseguir ser ator, não sei o que. Hoje, de repente, você não manda bem, mas amanhã você pode estudar e mandar bem. Quando falam de atores que aparecem do nada, é claro que teatro, eu já falei, vou repetir, todos os atores, os grandes atores falam, é a nossa base, é o nosso alicerce. É no teatro que a gente aprende tudo, sabe? É aqui que vai fazer com que a gente seja bom no cinema, na televisão, na publicidade, é isso aqui, é teatro, pé no chão. Tudo começa aqui, no teatro. A gente no teatro sai daqui preparado para tudo. Então, na nossa próxima aula, eu quero muito que vocês devem ter, como eu falei também, né? São todos amigos aqui, não sei, ou se já tem grupinho no WhatsApp, para vocês falarem sobre essa montagem. Como é o figurino,
Tira foto em casa. Eu tenho essa roupa X. Esse processo de montagem, depois que a gente deixou o projeto no teatro e o teatro aprovou o nosso projeto, a gente vai começar o processo para levar essa peça para lá. Então eu vou ter que ver figurino, adereço, né? O material gráfico, né? Esse flyer para divulgação na internet. Vai ter flyer só virtual, vai ter flyer impresso. Eu ainda gosto muito também do impresso. O virtual funciona, chega a mais pessoas, mas o impresso é legal, porque na hora que a gente está no teatro em cartaz, a gente filipeta. Porque a senhorinha de 70 anos, 80 anos, não todas, algumas são bem ativas e vão lá, já sabem mexer na internet. Mas algumas não sabem. Então, ela vai colocar aquela filipeta na bolsa e vai lembrar da peça pela filipeta. Então, acho bom. A gente vai colocar o espetáculo em cartaz, a gente vai ter que mandar fazer o banner de fora do teatro. Então, tudo isso é muito caro. E como é que eu fiz um espetáculo desse porte num teatro daquele porte? Que era tudo muito gigante. Eu tive que alugar um projetor desse tamanho. Era um projetor gigante, porque o Teatro João Caetano tem a rotunda, que é o pano de fundo, né? Rotunda ou pano de fundo, que é aquele pano preto do fundo. Eu fiz tudo branco. As pernas todas brancas. E lá é assim, tipo, 6 metros de altura, 12 metros de comprimento de largura, né? De largura. E tudo branco. Para quê? Para usar projeção. Então, todo espetáculo, o cenário era projetado. A gente só tinha 3 cadeiras em cena. E o diretor brincava com essas cadeiras. Pega a cadeira para cá, vira para lá, agora vira o centro. Porque a peça, depois do fim, é um espetáculo espírita da linha Allan Kardec, né? Kardecista. Então, as cadeiras viravam para frente, é a sala da casa. Bota para cá, virava o centro espírita. E leva para lá e tinha toda uma coreografia com cadeiras. Até quando a gente tinha cenas no umbral, tinha uma dancinha das cadeiras, que a gente chamava. Então, gente, se vocês têm um sonho de ter o grupo de vocês, se juntem desde já. É uma idade ótima para a gente começar a fazer. Eu comecei a fazer teatro com 7 anos, né, como eu falei para vocês. Então, juntem seus amigos que mais querem fazer, mas aqueles que têm sede nos olhos. Não aqueles que vão ficar aqui. Isso não, aquilo não. Não, tem que ser alguém que queira fazer. Todo mundo tem que divulgar na internet. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que eu tenho preguiça, ela não quer divulgar na internet. Então não serve. Entendeu? É para somar. Funcionar também, sim. Pode ter pena de funcionar. Mas eu digo, é para somar. Que esse grupo venha somar, sabe? Então, montem sketches pequenas, comecem assim e apresentem entre vocês. Discutam, façam um grupo de pesquisas, debatam sobre, pega um tema da atualidade que está passando no jornal, na TV, né, ou que estiver no jornal. Vamos falar sobre isso e façam até nas aulas de vocês, que vocês fazem em outros lugares e tal. E é isso, e debatam, discutam e se joguem. E quando verem um teste, que não precisa de ator com registro profissional, né, que chamam de DRT, mas está errado, tá? O certo é falar é registro profissional de ator. Se o espetáculo, a pessoa que dirige não pediu o famoso DRT, então vai lá e faça o teste. Então faz, decora um monólogo em casa, faz esse monólogo para a câmera, vai se vendo, vai aprendendo, sabe? Vai estudando, é isso. Mas eu faço sempre muito teatro, não me dou bem com vídeo e tal, em TV. Não gosto de me ver. Todo mundo, ninguém se gosta de se ver no início. Mas se você não fizer, você não vai saber se vai dar certo. Então façam. Eu lá no início, quando comecei a fazer teste para TV, essas coisas todas, bem no passado da minha vida, no passado tão distante, parecia que a câmera me engolia. Eu notei aqui que alguns, você vê como é que a câmera incomoda, estava com o texto na mão normal, e quando vai ler, ele foi o pé, o outro foi na mão, a mão fica aqui, você percebe. Entendeu? Não, claro que não foi assim, tá? Eu só tô... Mas a gente sente que a pessoa tá assim, mas aí, e a mão tá aqui, a pessoa tentando segurar a mão. Mas dá pra ver que tá louca pra se mexer. Aí acaba se mexendo junto aqui um pouquinho pra fingir que a mão não tá mexendo. Passa logo pro outro. Poxa! Foi água. É um pingo d'água. Façam, decorem um monólogo, brinquem com esse monólogo, teatralmente falando. Sei lá, deixa eu me lembrar aqui de um texto. Um texto como se fosse no teatro, por exemplo.
Você vive se queixando, se fazendo de vítima. Esquece que eu construí minha vida aqui. E se você voltar para o Brasil, eu quase não vou ver minha filha. Se eu estivesse no teatro, né? Estou dando só um exemplo. Mas se eu estou fazendo TV, isso já ficou menorzinho. Você vive se queixando, se fazendo de vítima. Esquece que eu construí minha vida aqui. E se você voltar para o Brasil, eu quase não vou ver minha filha. E aí, se você for fazer esse texto no cinema, a câmera vai estar aqui, ó, em alguns momentos, né, Rodrigo? Uhum. Eles posicionam a câmera aqui, às vezes, assim, ó, e vai abrindo você. E aí você fala para ela como se você estivesse falando com a atriz que está aqui. E às vezes ela não está aqui. Você está falando com a câmera pensando que ela é atriz. E aí você vai ter que falar, olha no olho dela. Você vive se queixando, se fazendo de vítima. Entendeu? Preparem-se. Se alguém aqui quiser fazer musical, vai fazer aula de canto, vai fazer aula de dança. Preparem-se. Não sejamos só o ator que faz só isso. Aqui no Brasil a gente tem que jogar nas 11. Ah, eu sou um ator só de teatro, só de TV, só de publicidade. Seja um ator para tudo. Eu sou um ator de tudo. O que me chamar, eu tô. Quero, vou, aonde? Estou aqui, estou ali. Eu comecei fazendo coisas que eu ganhava R$20 da passagem. Eu falei sobre isso, não, né? Não? Então, em 2008 eu fiz uma série de participações nos episódios de uma série de internet. E aí a pessoa que dirigia falou: Gilberto, só tenho R$20 para passagem, não posso mais nada do que isso. Quer? Quero. Então você faz hoje por R$20, amanhã tu faz por 100, esse amigo, se for legal, vai lembrar, depois vai ter um cachê de 5.000, vai lembrar de você também, vai te chamar. E assim vai, os cachês. Ah, Gilberto, como é que é cachê? Perguntem coisas, gente, pra mim, por favor. Não vou acabar falando tudo, vocês não perguntam. Como é o cachê? Ah! São bons? Aí depende, né? Teve o de R$20, tem o de R$400, tem o de 550. Aí já é... Não, aí que você ganhou não é legal. Tudo varia. Não, mas aí assim, tudo varia. 180. Né? Quando? 180? 780. 780. O nosso pior foi 780. No espetáculo, o cachê é importante? Mas se a gente tiver dentro do espetáculo, o aprendizado é bem melhor ainda. Porque a gente está aprendendo a conviver, está aprendendo a dividir a cena, está aprendendo tudo. Tem pessoas que não tem cachê, por que eu vou fazer direito? Eu acho que não, eu acho que o cachê é importante. Para poder incentivar o ator. Sim. Mas eu acho o aprendizado, a gente está ali fazendo a cena, a gente está aprendendo também. Sim, com certeza. Olha só, o que acontece é, a gente quando está começando, estou falando por mim, tá? Não estou falando que ninguém tem que ser igual a mim. A gente quando está começando, a gente está ali, como ela disse, aprendendo. Então, se eu estou aprendendo, eu estou fazendo com que meu currículo se enriqueça, né? É claro que a gente precisa ganhar alguma coisa, a gente tem que se locomover e tal. Mas, na maioria das vezes, quando a gente tem um coletivo, um grupo que está começando, não tem dinheiro, né? Eu comecei a ganhar alguma coisa melhor depois dos meus 30 anos. Sabe? Isso já, né? Eu estou com 46, então foi muito depois. Mas a vida inteira eu quis isso para a minha vida e eu nunca parei de estudar, né? Então, assim, a gente que faz teatro, que ama fazer teatro, a gente até vai para outros veículos por conta de dinheiro, óbvio. Claro que eu quero ganhar um pouco mais. Claro que eu quero que a minha arte seja reconhecida. É claro que a televisão nos ajuda. É claro que o cinema é maravilhoso, é uma sétima arte. Então é bom a gente fazer tudo. Então, assim, preparem-se para tudo. Então, gente, para finalizar, peço que vocês terminem os seus textos, né? Para a gente ensaiar semana que vem. E aquilo que eu falei, já pensem no figurino, pensem no cenário como vai ser. Se puderem trazer alguma coisa para a gente já ver para ver se funciona, é legal. Aí a gente vai ensaiar para apresentar na última aula, ok? Muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Lembre de trazer o papelzinho, que alguém esqueceu. E até semana que vem. Obrigado.
aqui, eu vou embora. Chega com isso! Isso está sendo desrespeitoso e preconceituoso. E outras coisas mais que eu não vou citar aqui. Vamos esquecer essa parte. Isso aqui é para ser divertido, não uma guerrinha de ofensas. Então, nesse momento, vem neles, assim, vem mais pra frente e fala. Para com isso, entendeu? É na vitrine, pô. Tô olhando os homens ali, pô. Que homem, é só uma vitrine. Filho. Só uma vitrine. Meu filho, não foi assim que eu te criei. Sim, te criei. Vai pra cá, chega nessa palhaçada aqui. Errado, tá? Tá errado isso aqui, ó. Não pode. A gente não tem nem que encostar aqui. Isso é uma parede. Aqui, ó. Eu não posso encostar ali, tá? Dependendo do que for, do que eu vou executar, eu posso até olhar pro outro, mas é aquilo assim, tipo, tô de saco cheio, né? Mas é muito rápido, não é aqui, ó, tô de saco cheio. E ficar. Nada pra fazer nessas férias. Estou mó tédio. Olha. O que vocês fazem aqui? É verdade. Eles estavam passando por aqui e eles vocês. Vocês estão bem? Estão. Sim. Muito bem. A gente ficou pior agora. Tem certeza? Sério? Se não te deu dó. Ai, olha, é o fim. Tudo aqui é válido, né? Nessa caixa mágica que é o teatro, tudo pode acontecer da forma que o diretor quiser, como ele idealizar. Mas nesse caso não é bacana ficar de costas. Então, pessoal, essa foi a nossa terceira aula, né? Vamos dar uma recapitulada aqui, né? Dei os toques, direcionei. Só para a gente relembrar, para a semana que vem, falem alto, mais alto que puderem. Se vocês quiserem criar figurinos, adereços, montar um cenário com algumas coisas que tem aqui, eu acho que isso aqui vai poder ser usado também, não pode, pessoal? Aqui, ó. Tem esse banco, essas coisas aqui, se quiserem usar também pode. Se tiverem ideia, falem entre vocês, né? É legal criar. Esse é o objetivo da oficina. Como eu falei, mas não falei para todos, aprender e empreender, tá? O aprender, vocês estão aprendendo aqui na lona também, estão fazendo teatro de vocês, estão por aí fazendo coisas, isso é bem legal. E o empreender é se unirem, montar seus grupos, seus coletivos e fazerem arte, né? E se jogar para que a coisa funcione, exercitar, porque uma hora dá certo. A gente só vai saber se vai dar certo se a gente fizer, né? E exercitar e se jogar. Um pouquinho. Alguém tem alguma pergunta? Tudo ok hoje? Então tá. Então muito obrigado pela participação mais uma vez e até semana que vem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais uma vez aqui. Hoje vai ser a nossa última aula, né, da nossa oficina de montagem de espetáculos, né? Na verdade, do nosso workshop, que foi bem rapidinho, o mês voou, né? E eu espero que vocês tenham curtido e que façam um trabalho bacana, né, de excelência, para a gente curtir e acreditar no que vocês estão fazendo ali no palco também. Lembrando que, como é um trabalho de improviso, o ator não é... O que eu falei lá atrás mesmo? O ator não é o quê? Um repetidor de palavras, exatamente. Tá? Então coloquem-se bem em cena, divirtam-se em cena, não fiquem preocupados. Ai, tô tremendo, ai, não é. E aquela outra coisa, entrou no palco, colocou o pé na coxia, vai. Ah, errei. Não, mas tem que ir. A gente, depois que aparece um pedacinho aqui, ó, já foi, porque a pessoa do público que está ali já falou, ele vai entrar. Está esperando alguma coisa. Se eu volto, não entendi. Acabei com o meu espetáculo. Então, assim, se joguem, se divirtam, porque é isso. Nosso trabalho é maravilhoso, como a gente sempre fala, é um trabalho árduo, é difícil, mas, assim, não tem nada melhor do que o palco, né? É muito bom estar ali. Ser friozinho na barriga, etc, etc, etc. Alguém tem alguma pergunta agora no início para fazer, para a gente começar a fazer as apresentações? Antes de começar a fazer a apresentação? Não? Tá tudo bem? Então vamos lá. Vem aqui as pessoas do grupo para a gente fazer um 0 em 1 para ver quem vai começar. Vão ser 3 grupos, é isso? Vamos lá, vai. 0 em 1. Saiu.
Primeiro, segundo, terceiro. Então, pessoal, a gente vai ficar aqui para assistir, né, o primeiro grupo, vamos fazer silêncio, tá? E vamos observar, porque a gente observando também aprende, tá bom? Então isso é muito importante. Então até já. Foi! Hoje nós viemos para falar sobre cultura. A cultura tem um início, ela tem um meio, mas ela nunca tem um fim. A cultura é sempre eterna, ela sempre se reinventa. Não dá para nós pensarmos nenhum povo, nenhum costume sem nós pensarmos a cultura. A cultura é arte. Nós podemos achar a música, nós podemos achar as danças, nós também podemos achar o teatro na música. Tudo é cultura. A cultura se iniciou no século XIII e tem sua origem latina. Através delas podemos criar várias coisas, além de cantigas, contações de histórias, entre outras. E a cultura, ela pode representar várias coisas, tipo a história, a cultura do nosso país, entre várias coisas. E além de esportes, que temos a capoeira, que representa a história da escravidão no Brasil. Filha, hoje vai ter uma homenagem ao Paulo Gustavo. Eu vou ligar para tua tia, eu vou mandar uma mensagem para ela no grupo. Isso, liga. Meninas, hoje tem uma homenagem ao Paulo Gustavo. Vai ser uma live incrível. Venham todos assistir. Vamos juntas. Ih, já responderam? Calma, vou ver. E mensagem de Angel. E recebi. Nossa, não posso perder esse programa por nada. Que pena que a gente não pode assistir juntas por causa da pandemia. E nem vamos poder tomar uma gelada juntas, né? Que isso, Maísa, você sabe que eu não bebo. Mas isso vai passar, vai demorar. Pois com todos nós vacinados, essa pandemia vai passar rapidinho. Se todos se cuidarem e cumprir com as normas de segurança da Secretaria Municipal do Estado do Rio de Janeiro. Olha só, filha. Eu vou ligar junto. Você senta aí que eu vou ficar aqui para assistir. Senhoras e senhores, com toda essa situação e com todos nós afastados, é com muito prazer que nós apresentamos Paulo Gustavo, um tributo teatral. Olá, senhor dono de casa. Olá, senhora dona de casa. Hoje vim prestar essa belíssima homenagem a esse maravilhoso ator, Paulo Gustavo. Bom, amigo, a dona Hermínia está chegando por aí. Mas vamos ver o que acontece, né? Amiga, Marcelina tá, ó, furiosa. Marcelina queria sair para tomar umas cervejas. E assim se foi nosso belíssimo ator, Paulo Gustavo. Devido ao surto da pandemia da Covid-19, ele, entre outros atores, outros humoristas e outras pessoas, até mesmo aquelas mais queridas a nós, morreram. E nessa pandemia estamos assim. Não podemos assistir televisão junto da plateia. Temos que assistir tudo de dentro de nossas casas. Não podemos sair na rua sem usar máscara. Temos que poder também usar álcool em gel toda hora. Mas graças a Deus, depois de 2 anos, todos nós estamos aqui reunidos com essa belíssima plateia. Podemos sair para os shows e também podemos ir para o shopping. E acima de tudo, com a cultura voltando à tona, assistir assim, ó, com essa belíssima plateia assistindo todos nós. Viva a cultura! Viva! Você falou, né? Foi bem, falou. Senti que vocês estavam um pouquinho nervosos. Senti isso no jeito de vocês no palco. Você principalmente. Ele estava ainda um pouco mais solto. Você estava parando, tipo, parecia que você estava pensando que você ia falar. E aí, lembra que isso aqui é uma lona, né? Então a gente tem gente para tudo que é lado. Você focou ali e ficou olhando. Eu falei, tá olhando para mim, tá olhando para o lado.
ficou muito com o olhar só ali. Então lembra de olhar o todo, sabe? Isso é uma coisa que você vai aprendendo, praticando. Isso é fato, tá? A gente está numa lona, falei, você está na última aula, né? Então a gente, às vezes, pode ter gente ali sentada. E a gente tem que estar ligado nisso tudo. O dia que você fizer num teatro de arena, por exemplo, né? Você vai estar no meio, vai ter gente à tua volta toda. Então você tem que saber se colocar e falar, fica de costa para cá, onde eu tô falando aqui, e de repente eu tô aqui, sabe? Mas deu um nervosismo total no teu início, tá? Você sabe disso, né? Você falou, filha, não ouvi tua voz em momento nenhum, você botou o rosto pra dentro e ficou. Você se escondeu e o cabelo tampou aqui também desse lado. Eu tentei botar ele até aqui. Então assim, quando for assim, tá de cabelo solto, vira mais o corpo pra cá. Tem que se colocar, porque senão você se esconde. Aí você sentou ali, falou com ela aqui e se colocou aqui, ó. E ninguém te viu, só viu o cabelo. E também não ouviu sua voz. Então, projeta. Legal, mas falaram alto, só você que falou baixo. Vocês entraram, aí você sentou ali, e aí no início, só no telefone, cada um na sua casa, né? Depois que vocês vão olhar aqui, vão ver o programa. E no início você olhou pra ela. Como você tá na sua casa, ela tá na dela, vocês não estão se vendo. Não tem como, né? Superman, telepatia. E aí, você falou bem, mas o teu nervosismo foi aonde? Da mão, você ficou aqui o tempo todo. Aí você ficou. Falei, meu Deus, tá passando, tá com dor, é massagem. Então cuidado com isso, tá? Aquele olho clínico meu que repara tudo, né, cara? Não deixa passar nada. Quando entra o PG, Paulo Gustavo, falei, ficou limpinho, ficou bonitinho a direção, né? Você devia ter entrado no meio dos dois. Ia ser mais limpo ainda. Só que aí você se esbarrou com ele. Vocês se esbarraram, e aí abraçou lá, abraçou cá. E aí, que pode, né? Uma pessoa abraça o apresentador e tal. Mas seria mais legal assim, tipo, vir pelo meio e falar tudo bem. Até porque a gente está falando de pandemia, não devia ter abraçado nesse momento. Mas no todo foi legal. Vocês são desenvoltos, são caras de pau, porque a gente tem que ser cara de pau no teatro. Né? Até ela que não vai ser atriz, que não tem nenhuma pretensão, tá ali tipo, né? Mas foi bacana, tá? Parabéns e vamos que vamos pro próximo grupo. Obrigado. Essas férias tá um lixo, viu? Tá muito chato. Podia fazer alguma coisa. O quê? Viajar. Uma boa ideia, hein? Mas pra onde? Londres. Londres é muito chato. Já fui uma vez. Maldivas. 5 vezes já, gente. Fala um lugar que você nunca foi, então. Não, eu acho melhor. Tava com uma ideia aqui. Quem vai fazer um tour pela Europa? Pode ser. Eu também nunca fui lá. Vamos. Mas hoje, o que a gente vai fazer? Podemos ir na praia de Copacabana. Isso, praia de Copacabana. Chama o motorista.
Os senhores desejam ir pra onde? Praia de Copacabana. Ah, vamos. Tem seguro de vida não. Uhul! Ai, eu, bebê! Dá pra você. O Brasil ganhou de 2-0. Ai, maravilhoso. Oi! Ai, oi! Oi, meu amigo. Eu vou tentar as coisas aqui, não. Quer ajuda? Sim, vamos lá, mano. Ah, eu vou lá. Deixa aqui. Deixa eu pegar o dinheiro. Ih! Ah, não. Vocês vão vender o que aí? Nada que te interessa, né? Não vamos vender nada, mulher. Vai ser água de coco? Ah, o que tem? Vocês estão aí com água de coco? Tem que dar pra beber, né? Vocês não têm nem dinheiro pra comprar uma água sem gás? Vou comprar água de coco? Pelo amor de Deus, né? Ah, que bom. Mas o que vocês vão fazer nas férias? Eu vou ir pro piscinão de Deodoro. E eu vou com ela. Eu também vou. Fim de mundo. Querido, a gente vai fazer um tour pela Europa, porque a gente é chique, velho. Sim. Ai, é tão legal lá, né? É verdade, ela faz frio, ela faz calor, faz vários tempos, várias coisas. E vocês vão ficar aí comendo areia de praia e vendo barraco de pobre. Ai, lá é a mesma coisa. O que tem lá que não tem aqui? Muita coisa, querida. Muita coisa. Mas eu não vou gastar meu tempo aqui com vocês não, sabe? Tem mais coisa pra fazer, entendeu? Arrumar minha mala. Eu ia vir pra praia, mas pra mim acabou. Olhar pra cara de vocês que eu não vou, né? Ai, vamos, amiga. Vamos tomar uma água de coco e ir pra casa. A água de coco tá boa, não de pobre. Deve ter muita coisa aí dentro. Vou colocar veneno na tua bebida. E meu Deus, assassina agora. Ai, amiga, com tua vibe, vamos logo pro piscinão? Vamos. Deixa. Vamos. Vai, vamos! Peraí, gente. Virou Neymar, gente. Que Meu Deus, tá caindo todo na minha mochila. Espera. Identidade primeiro. Você acha que eu vou trazer identidade? Pelo amor de Deus. E você acha que eu vou deixar vocês passarem sem identidade? Vai logo, vai. Querida, a gente tem dinheiro, a gente pode te pagar. Qual é o voo de vocês mesmo? É pra... Qual é o seu? Amsterdã comigo. Esse voo acabou de sair. Deve estar chegando lá em Amsterdã, Londres, sei lá. Ai, trabalhão. Parece uma mexicana. Meu mundo caiu. Vivi numa profunda tristeza. Ô, noveleiro mexicano, não tem tempo pra poder ficar vendo suas palhaçadinhas, não. Ou você vai pra sua casa, que aqui não tem mais voo pra lugar nenhum, ou você vai embora mesmo. Tchau. Vai ter que cantar no mundo cair. Eu comprei uma bolsa da Chanel, cara. Então você leva essa bolsa da Chanel junto com você, porque aqui não tem voo nenhum pra longe. Essa bolsa pro cara da Louis Vuitton. Vou te processar. Tá bom, viu? me processa. Vou chamar os meus advogados, vou chamar a doutora Deolane pra te processar. Isso mesmo, acho. Chama todo mundo que você quiser, pois o seu voo já saiu. Agora dá licença que eu tenho mais coisa pra fazer do que ficar discutindo com o noveleiro que fica fazendo graça. Tchau. Pra onde a gente tem que ir agora? Brasileiro não quer trabalhar mais não, filho. Só pra ganhar dinheiro. Onde a gente vai, então? Piscinão Deodoro? Piscinão de Deodoro? A gente tem que se desculpar do que a gente fez. Ai, tá bom. Vamos ter que ir pra aquele fim de mundo mesmo. Cala a boca. Tá. Pede um motorista aí. Eu não vou bater mais palma, não. Motorista! Motorista! Caraca, atrasado aí. Agora eu vou Ai, gente, cheguei, meu Deus do céu. Nem salário eu recebo. Tô de saco cheio já. Quer entrar, por favor? Pode estar aberta. Daqui a pouco eu peço demissão. Vamos, senhores. Sou a Barbie Girl.
E na banana. Nossa, se não dizer o nome todinho só pra gente. Ai, sem nenhum mentidinho pra atrapalhar nós. Verdade. Simbora. Olha a água! Olha a água! Olha a água! Eu quero uma também. R$6. Na casa. R$6? Isso mesmo. É pegar ou largar? Prefiro ficar com 6. Tá bom. Não tenho dinheiro pra isso. Olha a água! Olha a água! Sai da suja. Aqui, ó. Olha a água! Olha Então, é porque a gente tá tentando se redimir. Então, Olha a água! R$2! Olha a água! e a gente fez muito mal. Olha a água! Olha a água! R$2! Olha, Olha! que ódio! Vai bater pouquinho! Vai, Senhor! Eu não tenho que me redimir desse lugar. Ai, que difícil. Então, é porque a gente fez muito. Olha a água! Para! Meu Deus do céu, não pode nem... Por que a gente veio pra cá? Ai. Então, é porque a gente quer pedir desculpas. Nosso voo não deu certo e a gente tá sem lugar pra passar essas férias. A gente quer passar com vocês. A gente dá até essa canga aí, ó. Menina, tenta se me sentir inocente. Quer comprar uma água, senhora? Não! Essa sede? Não! Ai, pra presente. A gente pode passar com vocês? Pode. Vocês podem aproveitar esse momento e comprar uma água. Caraca, que mulher chata! Meu Deus! Ah! Para de repetir palavras, por favor. Já escutei, eu não quero. Falei que não. O meu tio Gilbert falou que não pode ficar repetindo palavra. Ah! Vamos, vai. Mas vocês entenderam, né? Que ninguém é melhor do que ninguém. Olha onde vocês vieram parar. A gente foi parar bem longe. A gente ficou bem longe. Meu motorista, olha, teve que rodar o mundo pra chegar aqui. É porque é bem longe, né, aeroporto? Vai ficar esse clima chato mesmo? Ai, gente, vamos curtir, né? Vamos curtir, vamos passar Vai, vamos dançar, vem. E comprar uma água. Chega! Acabou, né, gente? Ah, é. Achei legal essa tirada tua. Quando o carro entrou, vocês ficaram aqui atrás dela, né? Atrás da motorista. Vamos para onde? Praia de Copacabana. Como a gente está numa lona, porque se a gente tivesse só no teatro, é só o pessoal que está aqui na frente. Então é mais tranquilo. Você está atrás dela, você faz Praia de Copacabana. Todo mundo te viu. Ali onde eu estava, eu não te vi. Você virou, colocou a cabeça para cá, né? Para o teu lado direito. E pouquinho, você saiu só um pouquinho. E ela está aqui na frente. Você só fez assim, ó, Praia de Copacabana. Quando acontecer isso, de ter alguma cena que a gente está enfileirado, para que eu apareça, para que todo mundo me veja, eu tenho que... Praia de Copacabana, se joga mesmo, já que é uma comédiazinha, ainda bota um mãozão. Praia de Copacabana. Tá? E se mostra. Se descobre, né? Se descobre do colega. Ó, aquele buraco que vocês deixaram, saíram aqui da praia, do piscinão, aí saíram para vir ao aeroporto. Ficou um buraco, ninguém entrou naquele momento, demorou muito. Quando elas saíram aqui, já tem que entrar ali. Não pode ter buraco nunca, senão a peça perde o ritmo. Tá bom? Fiquem ligados nisso. Nunca pode ter buraco no teatro. Nunca. Não existe essa possibilidade. É uma cena tá acontecendo, o outro cara já tá ali no escuro, apagou aquele, saiu, já acendeu ali, é papum, papum, é o tempo todo isso. Ó. Ritmo. A gente não pode ter essa barriga, sabe? Eu saí, aí... Tchum, 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 o que vai acontecer? A gente fica esperando que vai acontecer alguma coisa. Ah, saiu, não entrou ninguém, mas vai ter um telão com um negócio que vai entrar. Tem que ter alguma coisa, não pode ficar parado. E aí tu, cuidado com isso. A vendedora. A gente não, o ator
dependendo do que for, né, da direção. Mas normalmente a gente não ri da própria piada. Então você tá ali zoando, ai, água, não ri não. Aí quando ele fala alguma coisa, você pode até rir num deboche, tipo, ih, colega. Mas ficar rindo, você tava rindo de você mesma, da situação, né? Então não pode. Aí ele falou, o meu tio Gilbert falou que não pode ser repetidor de palavras. É até engraçada a piada, mas nesse caso poderia, porque você está vendendo água. O vendedor de água vai ficar, olha a água, falar o quê? Mas poderia usar outra coisa, que não é só água. Água, Coca-Cola, Guaraná, vamos lá, mate, leão. Na praia vende muito mais. Também temos picolé, aí surpreendente assim, achei bacana. É uma questão de exercitar mesmo, sabe? E tem muita parte dessa aí que foi da hora, né, gente? Eita, Mas é isso é improviso. A gente vem brincando com esse improviso desde a primeira aula, chega no momento que, se a gente continuar assim, daqui a pouco virava um espetáculo, entendeu? Mas foi bem legal. Então, de parabéns, continuem nessa busca, nessa jornada, se é o que vocês querem, sabendo que a labuta é difícil, né? Mas o sol nasceu para todos e a gente é o que a gente quiser ser. Parabéns. Foi! Bora, Bruno! Tô olhando o que, Bruno? Tô olhando a vitrine, você não tá vendo? Olhando a vitrine, tô olhando aquele remacho ali, ó. Que macho, amor. Poxa, é a vitrine. Tô olhando o macho sim, pô. Pensa que eu não te conheço, Bruno? Já baixa outra hora, você tá fazendo fofoquinha com as suas amigas. Agora é isso, Bruno? Seja de falta de respeito com os outros. Peraí, mano, tô falando com a Bruno. Eu te trago mais no shopping. Eu tava olhando a vitrine, meu filho. Olhando a vitrine, Bruno? Vai falar que você não tava olhando aquele macho ali, não, ó. De boné ali, ó. Não tava olhando nada, você botou na sua cabeça, tava olhando a vitrine. Olhando a vitrine. Bora, vamos embora, Bruno. Chega dessa palhaçada toda. Vai ter mais diferença de Dia das Mães nenhum. Eu te falei que seu filho era assim, você não acreditou. Mas ele nunca foi desse jeito, eu não sei o que aconteceu, não foi essa criação que eu dei pra ele. Vamos no mercado logo pra comprar as coisas do almoço. Isso tá certo? Não, não tá certo. Não vou, minha filha. Não fica assim. Vasco! É isso, Timão. Bora. Amor, O que foi, Bruno? gostou da minha roupinha nova? Tô vendo o jogo, Bruno. Amor, é a minha roupa, que linda. Por acaso, se a roupa de mulher casada ficar usando por aí, Bruno, tem um pouco de compostura. Amor, mas a gente tá assistindo o jogo Vasco e Flamengo. Vasco, Flamengo? Quer me desonrar aqui de novo, Bruno? Aqui dentro da nossa casa? Dentro dessa casa todo mundo é Vasco, Bruno. Chega dessa palhaçada. Pode romper essa camisa. Não. Bruno, chega disso. Não. Você tem que aprender a respeitar o seu marido, Bruno. Bruno, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Bruno? Você tá me machucando. Bruno, vou pegar minhas coisas e vou embora dessa casa, porque você não me respeita. Já baixa lá no shopping de mais cedo. Tô conversando com as suas amiguinhas. Toda fofoqueira. Tô cansado de você, Bruno. Vou pegar minhas coisas e ir embora dessa casa. Fica aí, ó, com a sua camisa do Flamengo. Filha, que machucado é esse? Não é nada não, mãe. Não é nada não. Eu caí da escada. Ah, que queda é essa que cai da escada e só machucou o braço? Eu só machuquei o braço. Não, não, não. Ai, menti, meu Deus! Não. 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 Sai, mas a foto Oi. Tô tão preocupada com a minha filha. Ela tá aparecendo com os hematomas. Eu também não sei o que está acontecendo com meu filho, Ana. Não sei. Desse jeito, eu não criei dele desse jeito. Eu sempre dei ele desse bom melhor. Ele nunca foi desse jeito em casa. Eu não estou entendendo por que ele está desse jeito. Eu já sei. A gente pode chamar aquele nosso amigo de infância que virou delegado, o Silvio. Sim, porque eu não gosto de ver a pessoa desse jeito. Eu não consigo ver ela desse jeito.
Que gente dessa aqui dentro de casa? Amor, é só um almoço de família. Acho que tu trabalhando pra ficar sustentando vagabundo? Amor, vamos sentar, amor. É só um almoço de família, vamos. Vamos, filho. Como é que você tá? É Bruna que não sabe respeitar o marido? Ela não tem respeito. A gente foi no show, vai ficar olhando um monte de homem. Não vi tudo, meu filho. Ele tava olhando então, vi primeiro que ela gostou de uma coisa do outro. Tá bom, vamos. Tá bom? Vamos se acalmar? Vamos conversar. Sai. Tá bom. Vamos. Boa tarde. Boa tarde. Já te olhou na comida já, Bruno? Eu tenho cara de ser sua mãe pra botar essa comida? Mas uma esposa decente tem que colocar comida pro marido. Não. Se você quiser, você que bote assim. Eu coloco a minha? É assim que você fala com seu marido? Meu filho. Ô, rapaz. Rapaz, já, tem que aprender. Tá me ouvindo? Olha pra mim que eu tô falando com você, Bruno. Você não tá olhando pra mim. Tá me entendendo? Tem que aprender a colocar comida pro seu marido. Tô trabalhando o dia todo. Pede a sua mãe. Vou ficar minha mãe, não. Meu filho. Chega! Tá vendo isso aqui? Uma cordinha? Tá vendo isso aqui? Não, isso aqui é lei. Está preso. E se fosse no Catar, estaria sem mão também. Bora! Bruna, você é de nada, meu Bruna! Preso logo da... Pra resistir? Bruna! Eu sou magro, mas eu sou forte. Bruna, socorro! Eu te amo! Eu te amo! Obrigada. Agora ele vai responder na justiça por tudo que fez. Você pode dar uma parte em paz. Gente, desculpa por esse almoço, não fez sentido. Não é foi como a gente planejou mais. Deus faz todas as coisas. Eu estou muito triste por ele ter esclarecido. Gente, mas eu tô entrando de Muito filho falando ali com a namorada, com a esposa, que tá meio que já agressivo com ela. A mãe, quando entra, parou atrás deles, aí ficou coberta. Então, assim, tem que se descobrir. Sabe? Tem que achar um buraco e botar a cabeça pra gente poder te ver. Aí ele veio pra cima dela, você ficou atrás dele. Vai pro outro lado. Tá? Sempre vão se descobrindo. Descobrindo no sentido de descobrir-se do outro, tá? Não descobrir alguma coisa. Aí, quando acaba essa cena, primeira, o palco nunca pode ficar vazio. Então, assim, tá saindo ali, tá entrando aqui. Tá saindo aqui, tá entrando ali. É papum, 7, 8. É 1, 2. Mas aí você tem que ver que esse grupo aqui, nossa senhora, esse não, tudo bem, mas aí é aquilo. Já que eu improviso, viu que tá um buraco, já se joga, inventa outra coisa. Sabe? Porque se acontecer isso numa peça, você tá fazendo profissionalmente, quem é que vai entrar? Quem tá preparado para segurar a onda? Não me lembro se eu falei com vocês aqui, do espetáculo que eu fiz, e aí o ator deu um branco nele. Tipo, a gente estava na primeira cena, terminando, ele fez a quarta. Ele entrou do nada, eu fiz assim, do outro coxinha, eu fiz assim, meu Deus, e agora? E aí eu assim pra ele, ó. E ele não se ligou, fez a cena, que é a quarta cena, ele fez a cena inteira. E aí ele saiu, falei, segura a onda, entrei, inventei um negócio que eu não sei o que era. E aí voltei pra segunda cena pra puxar a terceira, pra repetir a... Nossa! Mas isso é o quê? Quando a gente está inserido bem no projeto, entende ele de cabo a rabo, digamos assim, né? Do início ao fim, tudo certinho, está com isso aqui massificado, você consegue ter argumentos
para enfrentar qualquer situação. Fazer essa Sim. malabarismo, né? E aí ele ficou arrasado. Eu falei, pô, Gilberto, desculpa. Tal. Foi até embora, acabou a festa, ele sumiu. Eu falei, cadê ele? Ele falou que foi muito arrasado, me ligou pedir desculpas e eu falei, mas não tem nada a ver você ir embora. Assim, não, mas eu fiquei muito chateado. Eu falei, mas não fica, acontece. Pode acontecer com qualquer um. Até porque ele também já era um senhor de idade, né? Então, mas ele tá tranquilo. A personagem Bruna, eu achei que ficou com as ações perdidas. No momento que ele tá te agredindo, aí você fica assim, ó. Tava meio mecânica. Tudo bem, ele ainda não tinha te agredido no braço. Aí você tava meio que... O que eu faço? Onde eu boto a minha mão? O que eu vou fazer aqui? Você sentiu isso? Eu tipo, oi, o bonecão do posto. Tá? Então assim, relaxa, ó. Não sei o que, pegou, vai. Brinca em cena. As mães, quando entraram, as duas mães, falaram muito baixo. Então lembra que eu falei pra vocês? Quando for assim, tá falando baixo, sentiu, puxa a cena pra frente, não fica lá no fundo, né? Vem pra frente. Eu tô falando, por exemplo, ela tá falando baixinho, você tá falando mais alto, sentiu que ela não aumentou, vem trazendo a amiga, pega no braço, amiga, vem trazendo, chega aqui, ó, pra gente poder entender, tá? Achei legal a colocação do cenário, a mesa aqui, deixou um espaço assim bacana para poder ter cena aqui, as crianças no chão, tá? Isso é legal, assim, vocês têm essa noção de pelo menos essas colocações, né? O que falta realmente é essa coisa se descobrir, mas vocês fizeram direitinho as entradas, eu consegui enxergar todos, tá? O seu policial, o detetive. Vai falar uma coisa? Vou falar várias coisas. Quando você saiu ali, aí você pegou a perna e nunca mexam na perna. Perna, aquele tecido preto ali. É porque eu tava segurando ele, eu pensei em machucar ele. Não, mas aí não, você fez assim, ó. É porque eu fico com medo de machucar ele. Aí eu soltei pra não machucar ele. Mas aí tem que ter técnica. Nunca, em hipótese alguma, espetáculo algum, toquem nas pernas. Eu falei isso também na outra aula. Na rotunda, no fundo. Mesmo que o teatro for apertado, a rotunda tá aqui, ó, faz um pé assim e vai. Porque você não pode passar, a gente fica vendo aquela cortina balançando. Porque parece que é uma cena que vai acontecer diferente. E não é. Então, nunca, em hipótese alguma, encosta ali, a não ser que tenha alguma coisa a ver com a direção, propondo. Tá? Nunca. O final ali ficou super embolado. Todo mundo lá atrás não entendia absolutamente nada. Eu caí sem querer. Não era pra eu cair. Ela caiu. Não era pra eu cair. Achei que você tinha que se jogar. Não, ela caiu. Eu caí mesmo. Foi antes de tirar as cadeiras. Aí vocês saíram para poder vir fazer, né, se apresentar agradecimento. E aí ficou, pra mim, eu botei assim, buracão. Aí ficou um buracão, porque pra mim ia continuar, aí não continuou, de repente entrou o agradecimento. Até o agradecimento não pode demorar muito. Porque normalmente nos espetáculos, esse agradecimento já termina aqui, dá o desfecho, brum, alguma musiquinha, alguma coisa, mesmo quando não é música, é uma luz, alguma coisa que acaba, você já está parado ali, já pum. Ou todo mundo sai, mas quando acabou e todo mundo está saindo, está tocando uma música, no caso quando é musical, né? Vai tocando uma música, a gente não entende que acabou, ou faz um desenho e volta, ou vai lá atrás e volta rápido, ou vocês ouvem, é legal isso, trabalhar com atores que ouvem, eu gosto muito disso. O ator que não ouve vai me dando uma agonia, porque tem uns que acham assim, já sei isso. Você fala 10 vezes uma coisa, eu já sei isso. E aí vem eu, por que não fez, querido, então, se você sabe? Aí a pessoa fica chateada. Mas não vem aqui para aprender, né? Eu também não sei nada, eu tô aprendendo até hoje. A gente aprende todo dia um pouquinho. Teatro é isso, é todo dia aprendizado. E a gente vai trocando. Claro que eu não posso dizer assim, eu, né, tenho experiência desde 7 anos de idade, estou com 46. Eu não posso dizer assim, é uma troca. Mas eu sei um pouquinho a mais, mas só um pouquinho. Mas estou aprendendo e com certeza aprendi com vocês também alguma coisa que vou levar para mim como experiência, sabe? Né? Então, a gente tem que ter pé no chão nessa profissão e estudar, sem cessar. Bom, gente, gostaria muito de agradecer a todos vocês presentes. Espero que tenham curtido nossa brincadeira nessas 4 aulas.
Curtiram? Quero agradecer à Lona Cultural Municipal Terra por ceder o espaço, a SESEC, Secretaria de Estado de Economia Criativa do Rio de Janeiro e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro por me propor fazer esse trabalho, essas 4 aulas aqui com esse grupo maravilhoso que se inscreveu para estar com a gente. Muito obrigado, SESEC. Sem vocês, isso não teria acontecido. E que vocês continuem nos ajudando, nos proporcionando mais arte, que a gente possa levar mais teatro através da SESEC para todo o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Viva as artes! Viva o teatro!